Nem casal, nem general. Nem casal, nem general. No dia 7 de abril de 1870, veio à luz um par de varões, tão iguais que antes pareciam a sombra um do outro. Se não era simplesmente a impressão do olho que via dobrado. Tudo esperavam, menos os dois gêmeos. E nem por ser o espanto grande foi menor o amor. Entende-se isto sem ser preciso insistir, assim como se entende que a mãe desse aos dois aquele pão inteiro e dividido do poeta. Eu acrescento que o pai fazia a mesma coisa. Eu confesso que eu busquei pão inteiro e dividido do poeta. Seguramente, nós estamos falando de uma poesia que Machado de Assis conhecia, mas não encontrei. Mas a gente pode inferir, né? Pão inteiro e dividido. Ora, se você falar sobre o amor, você tem essa bela imagem do amor, né? O amor não é aquilo que quanto mais você dá, menos você tem, né? O amor é aquilo que quando você divide, então vamos supor, eu tenho esse tanto de amor, né? Eu tenho essa bolinha de amor, no meu caso, né? E aí, de repente, eu tive mais um filho. Então eu peguei esse amor e dividi. Quando meu primeiro filho, o nome dele é Vitor, minha segunda é Letícia, né? Quando eu fui dar a parte do Vitor, eu fui olhar para esta parte, era um pão inteiro. E quando eu fui olhar para a parte da Letícia, era um outro pão inteiro, né? Então agora eu tenho esse pão dividido inteiro. Depois eu tive o Arthur. E no Arthur ocorreu uma coisa mais espetacular ainda. Eu fui dividir este pão e de repente não só eu tinha o pão inteiro do Vitor, o pão inteiro da Letícia, eu tinha um pão mais do que inteiro do Arthur. Bom, os meus mais velhos vão me desculpar, mas os meus mais velhos já estão bem crescidos, então eles sabem que aprendi a amar muito mais com a chegada do Arthur, né? E aí se beneficiaram também, eu espero, a própria Letícia e o próprio Vitor, porque o pão cresceu para todo mundo. Cresceu tanto que eu olhei para minha esposa e ela olhou para mim, e nós, de comum acordo, decidimos, nós temos que ter mais um filho, porque se o amor cresce desse jeito, eu vou dividir novamente este pão e a coisa vai crescer ainda mais, né? Então a lógica está aqui, e já que nós estamos nos acostumando a colocar passagens bíblicas nos nossos comentários, nós não podemos esquecer do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Tinha lá o que? Uns 5 pães e uns 2 peixinhos, e parece o amor, né? Então os apóstolos, se não me engano, são 3.000 pessoas, alguma coisa assim, uma multidão enorme, né? Aí os apóstolos chegaram lá, pegaram um pão, dividia, isso é claro, a Bíblia não fala o específico, a parte específica, o que estava acontecendo, mas a gente pode imaginar. É muito mais bonito que imaginar que Jesus fez assim, pá, pirim, pirim, pim, pim, e aí surgiu um morro de pão, né? É muito mais bonito você imaginar que foi se multiplicando, né? Então o apóstolo pegava, tirava um naco de pão e dava para uma pessoa. Quando essa pessoa pegava, era um pão grande, né? Enorme no caso, porque, se eu não me engano, segundo a Bíblia, restaram cestos de pães, né? E aí ele pegava, dava um naco para uma pessoa, olhava o pão tava do mesmo tamanho que no começo, ou talvez até maior, e aí eles vão tirando e dando, e a coisa vai se multiplicando, né? Como imagem de amor, eu acredito que é daí que esse poeta que eu não conheço, tirou tirou a parte visual da história, né? Aquele pão inteiro e dividido do poeta. Eu acrescento que o pai fazia a mesma coisa. Viveu os primeiros tempos a contemplar os meninos e a compará-los, a medi-los, a pesá-los. Também, tinham o mesmo peso e cresciam por igual medida. A mudança ia se fazendo por um só
teor, ou seja, de um só modo. O que mudava em um, mudava exatamente no outro. O rosto comprido, cabelos castanhos, dedos finos e tais que, cruzados os da mão direita de um com os da esquerda de outro, não se podia saber que eram de duas pessoas. Viriam a ter gênio diferente, mas por ora eram os meninos estranhões. Parece estranho, né? O narrador fala, ó, esses meninos estranhões, esses estranhões aí. Mas lembre-se, um dos significados, e é o significado aqui da palavra estranhão, estranhão não é uma pessoa estranha. Vai lá, estranhão. Estranhão é uma pessoa que estranha. Sabe uma pessoa que estranha? Você dá o bebê para criança, para o teu colega, o bebê começa a chorar no colo do colega. Aí você fala, ah, te estranhou, né? Então, estranhão aqui é arredio, esquivo, desconfiado, né? Que estranho. Começaram a sorrir no mesmo dia. O mesmo dia os viu batizar. Antes do parto, tinham combinado em dar o nome do pai ou da mãe, segundo fosse o sexo da criança. Sendo um par de rapazes e não havendo a forma masculina do nome materno, não quis o pai que figurasse só o dele, e meteram-se a catar outros. A mãe propunha franceses ou ingleses, conforme os romances que lia. Algumas novelas russas em moda sugeriram nomes eslavos. O pai aceitava uns e outros, mas consultava a terceiros e não acertava com opinião definitiva. Geralmente, os consultados traziam outro nome que não era aceito em casa. Também veio a antiga onomástica lusitana, mas sem melhor fortuna. Um dia, onomástica, nós estamos falando aqui da relação de nomes próprios. Ok? Isso que é onomástica. Lusitana, é claro, a ver com Portugal, né? Então eles também foram checar os nomes portugueses. Mas sem melhor fortuna. Uma coisa que eu fiquei curioso lendo agora, e se você tiver informação, você coloque nos comentários um dia. Talvez eu dê uma pesquisada e faça um vídeo bem pra frente. As novelas russas da moda. Olha, nós estamos nos anos 70, correto? Nós estamos em 1870, os dois nasceram, então nós estamos ali. Os grandes romances russos, e é claro que eu estou falando do Dostoiévski aqui, e do, não vai aparecer para você, mas o Tolstói aqui, né? Eles foram escritos ali no começo, se eu não me engano, 62, 63, 64, 65. Eu acho que não deve ser esses dois romances, é a minha opinião. Eu acho que não haveria tempo hábil para que esses romances fossem traduzidos, chegassem ao Brasil, etc, etc. Né? Eles chegarão ao Brasil logo, logo. Tanto é que no Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que nós estamos falando lá começo do século XX, o Isaías Caminha já fala sobre Dostoiévski, Tolstói, e já fala mostrando a reputação que esses grandes autores têm. Né? Talvez nós estejamos falando de uma geração anterior, né? Caras como Pushkin, né? Talvez. Mas seria interessante pensar quais os romances russos estavam em voga no século XIX. Uma curiosidade enorme que eu sinto, assim, pessoal, é se o Machado de Assis chegou a ler Dostoiévski. Okay? Seria muito bonito para mim imaginar o Machado de Assis lendo Dostoiévski. O Tolstói também, mas o Dostoiévski é um autor, talvez o autor, né? Bom, vamos fechar essa digressão. Também veio a antiga lusitana, sem melhor fortuna, não decidiram. Um dia, estando perpétuo à missa, rezou o credo, advertiu nas palavras os santos apóstolos São Pedro e São Paulo, e mal pôde acabar a oração. Tinha descoberto os nomes, simples e gêmeos. No próximo vídeo nós vamos falar sobre esse credo, porque aparentemente não é o credo que
está mais em voga na Igreja Católica.